A Ana veio e, principalmente por causa desse momento agora, que ela está lançando pela Thomas Nelson, Fortes e Fracos, Vivendo em Meio ao Caos. Olha que coisa maravilhosa. Eu amo essa capa dura aqui. Coloca respeito, entendeu? Quer dizer assim, essa editora acreditou nisso aqui que está aqui dentro, entendeu? Eu conheço. Muito legal, muito feliz de você estar aqui para falar com a gente. E eu queria já entrar assim, no assunto do livro, porque você decidiu escrever um livro sobre as questões emocionais e principalmente esse assunto da depressão, né? Por que esse tema? Vamos começar por aí. Vamos. Eu entrei, né? Tive contato com esse tema de forma muito pessoal, né? Então, eu descobri, né, que eu tinha depressão e ansiedade ali no início da minha pré-adolescência, assim, 11 para 12 anos. Comecei a sentir, né, os sintomas das tristezas, angústias, fui para o psicólogo e aí, à medida que o tempo foi passando e eu fui vendo o tratamento e vendo que eu, como cristã, eu tinha certas limitações, eu me vi em um lugar que eu sentia falta e sentia que, na verdade, eu sentia como se eu não fosse cristã o suficiente. É mesmo? Por causa desses sofrimentos. E conversa vai, conversa vem com muitos pastores, pessoas cristãs. Eu fui procurando livros, procurando testemunhos de pessoas que passaram por isso também, cristãos que sofriam com ansiedade e depressão, para tentar me encontrar. Não me encontrar, assim, como identidade, Entendi. né? Mas tentar achar formas... Respostas, né? Para essas questões. Formas de conseguir superar certos limites ou conseguir desenvolver aí uma vida cristã saudável, mesmo com certas limitações. Mas antes de você falar dessa busca, você vem já de uma família cristã. Então, desde que você nasceu, você tem uma família envolvida com a igreja e tudo. Sim, desde sempre. Então, meu pai é pastor, minha mãe serve ministerialmente também. Então, eu cresci nesse meio onde eu já sabia, né, que era o meu propósito. E eu acho que é aí que criou, às vezes, assim, até uma necessidade de busca ainda maior, porque eu via o tanto que era verdadeiro, eu via o tanto que era importante. E vendo o ministério dos meus pais, vendo a igreja onde eu nasci, eu queria ter uma vida cristã saudável como eles tinham. E eu sentia que alguns processos que eu passava, as minhas emoções, alguns comportamentos que eram involuntários, me impediam disso. E você pode falar um pouco mais assim, de como é que era nessa infância, pré-adolescência, o que você sentia, assim? Até para a galera que está nos ouvindo, talvez até se identifique e fale, nossa, eu sentia isso. Então, era muito... Eu lembro explicitamente como é que começou. Era só começar a cair à noite, eu começava a sentir uma angústia. E era uma angústia, assim, que passava por vários pontos. Será que essa noite eu consigo dormir uma noite inteira? Será que eu vou ficar acordada pensando no que eu tenho que fazer amanhã? Será que o amanhã vai ser tão ruim quanto o hoje? E isso ia causando uma angústia, um aperto no peito, na garganta, e me impedia ainda mais de dormir, aumentava, e aí, às vezes, acumulava para uma crise. Isso com 7, 8, 9 anos? Não, eu lembro bem, assim, uns 9 anos eu comecei a ter isso muito. E eu lembro do meu pai me pegando, orando comigo. E apesar dos sintomas não se desfazerem, né, eu lembro bem de que o que me fazia passar a noite era a certeza do que eu ouvia no Salmo 23. Eu lembro, assim, meu pai botava a Bíblia do meu lado e falava, né, minha mãe também, quando você tiver essas angústias, você lê o Salmo 23. Legal. Porque eu tinha muita dificuldade de orar também. Eu achava que eu não estava orando da forma certa. Porque às vezes eu escutava, não, isso pode ser uma opressão, isso pode ser uma falta de fé. Então, as pessoas falarem isso muitas vezes me pegavam, não, então não adianta eu orar, eu não tenho fé suficiente. E para alguém que é muito nova, né, eu tinha até vergonha de falar isso.
Então eu lembro que o Salmo 23 era a minha oração. E isso até me ajudou mais tarde, né? Quando eu tinha os processos de crise, eu pegava os salmos e orava eles. Eles se tornaram minhas orações. Mas aí eu lembro que eu orava eles e isso me fazia suportar a noite. Então, o entendimento, né, de que a esperança dá esse sustento, a promessa da eternidade dá esse sustento, veio nova para mim, mas veio por causa desse entendimento dos meus pais, de que a fé ela não seria, se Deus não quisesse, uma cura, mas ela seria o meu sustento. Então, acho que é daí que eu tirei tão forte, né? Com certeza. Mas eu lembro disso, eu lembro também da tristeza. Eu sentia, assim, muita tristeza, que não tinha porquê, não tinha muita explicação. Não tinha. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não era assim, porque muitas vezes isso pode acontecer por traumas, né? Ou situações específicas. Um luto, mas o meu era do nada, não tinha porquê. Não teve um acontecimento específico. E eu lembro de não querer ir para a escola, muita dificuldade de dormir, dores de cabeça desde pequena. Isso tudo eram mostras, né, de que não dormia muito bem por causa da insônia, preocupação excessiva. Então, assim, sempre preocupado onde meus pais estão, onde minha irmã estava, porque depois minha irmã nasceu, né? Será que vai ficar tudo bem? Projetos escolares sempre eram grandes demais. Então, assim, coisas que claro, são importantes, mas coisas que eu poderia entender e reagir de maneira ok, para mim eram enormes. Era escalado. Uma hipersensibilidade. Exato. E tristezas. Então, assim, tirar uma nota baixa era uma rejeição forte demais. Não fez amizade com tal pessoa, sei lá o quê, era uma rejeição muito forte. Então, os sentimentos, essas modulações de humor eram muito pesadas. E aí meus pais perceberam isso, né, lá para os meus 10, 11 anos e me levaram ao terapeuta. E como é que era até aí a sua vida social, assim, né? Porque você vai para a escola, aquele monte de criançada e tal. Então, criança até vai. Eu não sei se as crianças conseguem entender muito bem o que estava acontecendo. A partir ali dos 10, 11 anos, a dificuldade social ficou bem grande. A ansiedade, ela muitas vezes faz a gente se fechar, né? Então, ela cria uma bolha, assim, e muitas vezes a ansiedade, ela se manifesta nessa ansiedade social, né? Então, você tem, às vezes, a fobia social, você não consegue se comunicar tudo bem, muita timidez, muita vergonha de se apresentar ou manter uma conversa e pensar, nossa, será que o que essa pessoa está pensando de mim? Isso às vezes ainda acontece comigo. Todos nós um pouco. Mas então, assim, eu comecei a não ter muitos amigos. E eu fui vendo que, graças a Deus, meus pais estavam muito atentos a isso. Então, eles perceberam essa falta de habilidade social. E aí eles me levaram. E aí eles te levaram para o psicólogo, é onde eu comecei o meu tratamento, né? Então, hoje é 12 anos fazendo acompanhamento psicológico semanal.